Bom, a gente vai entrar em um processo que para mim é importante, que é a percepção que você tem. é, O que foi que você aprendeu até agora, né? Por exemplo, eu vou aprender a construir gráficos, né? Beleza. Construir gráficos, eu acho que todo mundo constrói, né? Mas saber por que escrever eles, para quê e qual contexto usar é muito importante e também necessário, né? Então, há maneiras e maneiras de você aprender a escrever esse gráfico, né? E aí, para a gente entrar em uma visualização de impacto, o que é que eu acho que é importante? É categorizar esses problemas que a gente vai observar ao longo do curso, né? Por exemplo, mapeando o campo, né? Utilizo o GGSoC como minha fundação geométrica. Ele permite desenhar o campo calibrado para qualquer fornecedor de dados, né? E aí ele, junto ao grid extra, tem um controle total sobre os elementos espaciais da análise, né? A construção dele básica é ggplot, né? Entre aspas não, desculpa. Entre parênteses, que é uma função, né? Um, um somador, né? Que é um somatório para me adicionar mais a informação, né? E aí eu venho annotate pitch e um time pitch. Lembrando que se eu não tenho o pacote ggsoc, eu uso o install.package, entre parênteses e entre aspas dentro e coloco ggsoc para instalar, né? Que seria isso aqui. Bom, quando você está fazendo essa leitura, você pode mudar esse gráfico. Que geralmente isso aqui é um gráfico padrão. Geralmente vai mudar a cor, usar uma cor mais suave, não vai ter essa mancha aqui. Você sempre vai procurar usar a média. Então, antes de você querer aprender a fazer gráficos, eu achei a gente, quando você for para o próximo módulo, você vai aprender o que é a estatística e como usar a estatística, né? Bom, isso aqui é uma referência de média, né? Esse ponto é um ponto médio. E acima dele é um ponto de variância. E aí você tem ponto máximo, né? Em referência à média. Bom, narrativa e precisão, não? A gente tem alguns pacotes como ggRepel, ggText, ggShowText ou só ShowText. É, exemplo, minha regra de ouro, né? Rótulos nunca devem se sobrepor. ggRepel garante legibilidade em mapas de finalização densos, né? Então a gente vai ter alguns mapas que eles vão estar condensados de forma errada. E aí, usando pacotes certos, você consegue realmente não ter essa sobreposição e ter ali um design bonito. ggText permite inserir HTML, CSS diretamente nos títulos. Eu uso para destacar jogadores com cores dinâmicas no texto, né? Showtext, identidade visual. Carrego tudo no sentido de as fontes do campo analítico. Geralmente eu uso o Space Mono, que é uma fonte do Google, e você pode usar uma fonte padrão, né, do campo analítico, ou você usa uma que você deseja, né? Refiramento estético, né? Precisão de passe. E aí você tem o pacote Scales, né? O pacote Scale é o que eu uso para formatar eixos e legendas. Sem ele você teria decimais. Eita. Teria decimais brutos. Com ele você tem porcentagens prontas para relatório. Bom, é, aqui a gente tem uma visão de mapa de chute, né? É muito importante que você aprenda um pouco sobre características do R, né? Então, por exemplo, quando você for dar um Google, eu quero que você procure
pontos do ggplot. E aí você vai ver quadrados, triângulos, pontos, estrelas, etc, né? Dentro do próprio pacote, você consegue ver essa abreviatura do que está acontecendo, como um help para buscar o pacote, ver as informações que tem. Aqui, por exemplo, né? Inclusive a gente vai ter um exemplo muito parecido com esse, que é a divisão daquilo que eu estou falando. Pô, a gente vai usar um pacote GT para visualizar tabelas, né? E aí esse pacote GT vai ser sobre tabela score, né? Tipo, a gente vai conseguir ver os scores do atleta e tal. Bem bacana. Bom, esse aqui é o exercício, cara. Assim, vou abrir aqui para vocês. O que que eu penso sobre você fazer exercício, você se colocar numa posição do tipo de ficar se testando, né? Então, por exemplo, deixa eu ver se ele tá aqui. Ah, tá. Tá pegando as informações. Tá, eu chamei de controle do professor, né? Que todo o fim de módulo eu vou estar, digamos assim, avaliando o perfil de você, ver como é que você tá, o que que você aprendeu, né? Sobre as funções. Ah, eu não entendi A, eu não entendi B. Pô, me manda uma mensagem por e-mail, contatocampanalítico@gmail.com, ou você manda uma mensagem no WhatsApp, no grupo da turma, etc. Um outro ponto também que eu acho que é válido é como a gente entende, né, que cada pergunta dessa aqui, que você vai fixar conhecimento, que você vai estudar, como isso pode impactar no teu dia, por exemplo. Um código ele pode ter 3.000 linhas ou ele pode ter 30 linhas. Lembrando que um código sempre você vai fazer só uma vez, depois ele é automático, ele fica ali no seu computador, etc. Mas o que, que eu quero deixar claro sobre isso? Que é o quanto de conhecimento você vai ter que ter, né, para você explorar e você conseguir observar as principais demandas, né? Então aqui são 10 perguntas que você precisa saber, aprender, né? O que que eu tenho focado, né? Durante muito tempo, o campo analítico ele teve alunos que queriam muito só escrever gráficos. A gente não pode só pensar dessa forma. Eu acho que o aluno ele precisa aprender conceitos, ele precisa aprender vertentes que realmente são importantes e não somente o que ele quer aprender, mas sim o que ele precisa aprender, tudo bem? Então, esse questionário aqui, ele vai estar lá no material extra, né? Vai ter um link lá e você vai poder clicar e abrir para responder o questionário, tudo bem? Então, assim, a gente fecha esse módulo. É... Bom teste para você, boas aulas e que você possa aprender cada vez mais e evoluir dentro do ecossistema.